Caros ouvintes, sejam bem-vindos à segunda temporada do Conversas na Coxia, o programa de entrevistas do podcast Avelola. No episódio de hoje, os avelolinos Arthur Jaime e Breno Montserrat convidaram o músico de teatro Marco França para bater um papo sobre as suas experiências teatrais. Durante a gravação dessa entrevista, eu fiquei do ladinho dos meninos ouvindo a conversa para matar a saudade desse amigo que o teatro me deu. E tenho certeza, vocês também vão amar conhecer as histórias do Marco. Estamos começando agora o episódio 2 da segunda temporada do Conversas na Coxia. Meu nome é Ana Rosa Teza, sou diretora e dramaturga dessa trupe de artistas inquietos da cidade de Curitiba e estarei com vocês por aqui. E eu sou o Luiz Fernando Nicolosi e estarei com vocês por aqui também. Hoje, os músicos Arthur Jaime e Breno Montserrat convidaram o também músico e ator Marco França para bater um papo sobre a sua trajetória de vida no teatro. Marco França nasceu em Natal e desde 2016 reside em São Paulo. Ao longo de sua carreira, ele se consolidou como ator, mas não só isso. Se consolidou também como músico multi-instrumentista, produtor musical, compositor e arranjador. Foi no grupo Clowns de Shakespeare que Marco França desenvolveu a sua pesquisa musical para teatro. Ele também já participou dos mais importantes festivais internacionais de teatro do país, como o FIT, Cena Contemporânea, Filo, Festival Internacional de São José do Rio Preto, Festival de Teatro de Curitiba, além de diversas circulações com espetáculos e oficinas pelo Brasil e pelo exterior, no Chile, Uruguai, Portugal e Espanha. Suas obras já foram indicadas e premiadas a vários prêmios no Brasil. Entre eles, um dos mais importantes prêmios de teatro brasileiro, Prêmio Shell, em São Paulo. Além disso, ele trabalhou com figuras importantíssimas da música e do teatro brasileiro. Hermane Maleta, Babaia, Francesca Della Mônica, Zé Cabaleiro, Kika Freire, Newton Moreno, um dos grandes dramaturgos do nosso teatro, Chico César, Sérgio Modena, entre muitos outros. Então vamos ouvir o bate-papo dele com o Arthur e com o Breno? Antes, não esquece de curtir e compartilhar o nosso podcast com o maior número de pessoas. Além de contribuir para o conhecimento das pessoas desse grande artista brasileiro, você ainda vai estar contribuindo com que a Avelola continue o seu projeto de podcast. E não só isso, ajudando a divulgar essa trupe incrível de Curitiba que é incansável em se manter em pé mesmo em tempos de pandemia. Contribua com a divulgação do nosso podcast, seja um ativista da arte, da cultura e do teatro. Vamos embora! O Marco França vai começar a contar. Então, Marco, a primeira coisa que a gente queria te perguntar e que a gente queria saber é se você tem uma história curiosa, engraçada ou emocionante, ou enfim, que você gostaria de compartilhar com a gente, que tenha acontecido por causa da sua relação com o teatro ou dentro do teatro, enfim. Cara, eu lembrei de uma história que já contei ela algumas vezes, então ela tem um lugar, assim, de alguma forma... É uma boa lembrança, carinhosa e que inclusive aconteceu em Curitiba. Então, acho que possivelmente alguém que esteja nos assistindo possa ter presenciado isso. Em 2011, a gente fez a estreia nacional do Ricardo III, dirigido por Gabriel Vilela, em Curitiba, no festival. Foi um acordo que o grupo, junto com o Gabriel e com a diretoria do festival, a gente fez de fazer essa estreia nacional lá, né? O Gabriel é uma pessoa que tem um nome super, super importante, que abre muitas portas. Para a gente foi muito importante essa história aí. E a gente foi para Curitiba. E o Ricardo III,
era um espetáculo aberto, era um espetáculo, não, era um espetáculo de rua, era um espetáculo feito na rua, com estrutura, com arquibancada. E a gente fez a primeira apresentação no museu, lá no Niemeyer, Museu do Olho, lá. E foi incrível. A previsão era de chuva. A previsão era de chover. Curitiba, né? Curitiba, né? Quando e aí, cara... Pois é, e foi no dia, eu lembro bem, foi esse dia, foi uma apresentação fechada para convidados, foi a abertura oficial do festival, então tinha imprensa, tinha bastante... E foi no dia do aniversário da cidade. Vocês talvez saibam, eu não vou saber, que eu imagino que seja março. 29 de março. O festival sempre abre no 29, normalmente. Pronto. Pois, se vocês olharem lá, 29 de março de 2011. Então, a gente ensaiava, foi a primeira vez que o espetáculo estava estreando e tal, então, aquela ameaça de chover, aquele chuvisco, aquela coisa, e resumindo a história, foi um sucesso, foi lindo, não choveu, foi incrível, choveu quando acabou, já estava tudo desmontado, beleza. 2 dias depois, se eu não me engano, no dia seguinte, porque tinha coisa de desmontagem de sair por lá, a gente fez, acho que 4 apresentações em Curitiba. A gente foi apresentar lá ali em frente àquela igreja ali no Largo da Ordem. No Largo da Ordem. Eu ia dizer que era do Cavalo Babão, mas não, foi no Largo da Ordem mesmo ali. Uhum. E aí, cara, tempo fechado, né? Tempo fechado de novo, e aquela coisa, cara, vai chover, não vai chover, e era a apresentação oficial aberta ao público, ao grande público, né? E era um espetáculo que, assim, que nesse momento estava como um grande destaque, o festival, o espetáculo que tinha feito a abertura do festival. E aí, cara, o acordo com o Gabriel foi o seguinte, a galera lá, pronta para assistir o espetáculo, e estava chuviscando um pouco, né? E a gente usa teclado, usava sanfona, inclusive a sanfona que está ali no cantinho, que é a minha sanfoninha lá que vocês conhecem. Eu toquei muito nessa sanfona. Eu sei, eu lembro. Bom, cara, eu sei que o combinado com o Gabriel foi o seguinte, ele falou, se caso vocês apresentam, eu vou ficar aqui atrás. A parte que ele chama de trás, tinham 3 carroças, né, no cenário, e o piano ficava exatamente na carroça no meio, assim, ficava lá. E o Gabriel ficou lá, disse que ia ficar do meu lado, e disse assim, façam, se chover, continuem que eu mando parar. Eu dou o sinal para vocês parar. E a gente com microfone, com equipamento, com tudo. Né? Mas, pô, Gabriel, que era o dono da bola, de tudo, que estava lá, mandou essa pra gente, tá bom. O espetáculo começou, foi uma loucura, lindo, as pessoas lá, tava um frio desgraçado, mais uma vez, Curitiba. Né? Aquele frio, aquela garoa, cara, a chuva começou a engrossar. E aí eu olhava para o lado de Gabriel, o público aqui atrás de mim, eu normalmente ficava no piano aqui assim, e ele na minha frente assim, e eu olhava para ele e fazia assim. Continua. Cara, a chuva foi piorando, só que as pessoas não foram embora. As pessoas de Curitiba acostumadas estavam com suas capas e seus guarda-chuvas, a plateia em peso, querendo assistir o espetáculo. O espetáculo, de fato, tinha uma força, um apelo popular muito grande, tinha muita música, espetáculo lindo. E, cara, as pessoas não arredaram. Gabriel tirou a camisa dele e começou, no meio do negócio, a enxugar o cenário e, principalmente, o meu teclado. Cara, o teclado começou a entrar em curto. Não dá. E eu sempre usava o som de piano nele. Sempre, não mudava nada. Era um timbre de piano. Cara, o teclado começou a entrar em curto. Então, cara, eu quase não tenho um pelo, não, mas eu fico arrepiado de lembrar dessa situação. Começou a piscar todos os botõezinhos que tinham nele. Deus e ele começou a girar. Ficou mudando de timbre, ficou mudando de tonalidade, o pitch. Meu Deus. Cara, mudou tudo, acabou tudo.
E o Gabriel achando aquilo maravilhoso. E eu só gargalhava. Até o momento que a gente foi cantar uma música, isso logo bem no começo do espetáculo. A gente já estava lavado, totalmente molhado. O público estava louquíssimo vendo aquilo, porque a gente estava literalmente... não tinha mais o que não molhar. Já estava assumidamente debaixo da água, assim. E aí a gente foi tocar A Rosa Vermelha é do bem querer. E quando eu dei o primeiro acorde dessa música, estava em som de trompete. Cara, foi um desastre. Virou a churrascaria. E a gente tocava no final. Cara, foi assim terrível. Som de bateria. E não tinha como mudar. A tonalidade mudou. A gente foi cantar uma música no final, que era uma música do Queen lá, o Bohemian Rhapsody. Quando eu comecei, eu disse, cara, fudeu, porque o tom tá errado desse negócio aqui. Eu tava tocando no tom, que era o tom de sempre. Quando a galera começou a cantar e começou a soprar, tocar os clarinetes, a flauta e trompete, tem um acorde lá, cara, completamente fora, totalmente desafinado. Resumindo a história, o espetáculo termina na última, inclusive a gente fazia o agradecimento cantando "Oh, que estrondo no mundo", né? Que a gente usou isso lindamente lá no Hoje é Dia de Rock. E o último acorde da sanfona, o fole, para quem não sabe, é feito de um material como se fosse um papelão, rasgou por completo no último acorde. Meu Deus. Então, essa sanfona, inclusive, está até hoje, está com o fole de uma outra sanfona. Foi feita uma transfusão de fole. A cirurgia. E, cara, a TV Cultura estava lá, as pessoas enlouqueceram, foi um evento. O espetáculo foi muito aquém, artisticamente, do que o que a gente sabia que ele era, apesar dele ter sido um espetáculo recém-estreado. A gente tinha feito algumas apresentações abertas em Natal, antes de viajar, né, para pessoas próximas e tal. E a gente sabia que o espetáculo era um espetáculo que tinha um primor técnico, sempre como as coisas de Gabriel, e como as coisas que a gente também estava acostumado a fazer, um primor técnico muito apurado, muito grande. Então, o espetáculo foi muito aquém disso, assim, né? Em compensação, a energia das pessoas que estavam a fim de assistir o espetáculo, juntamente com esse desespero total, foi uma catarse, foi uma coisa para levar para o resto da vida, assim, uma experiência que eu levo comigo, assim, foi incrível, assim, a chuva que acabou com o cenário, teve um prejuízo grande, de cenário, de figurino, de tudo, mas isso meio que entrou para a história, e Gabriel tem um pouco disso também, com a história da estreia do Galpão, né? Então a gente meio que usou essa simbologia da chuva para lavar um pouco e trazer bons ventos aí, e acabou acontecendo com isso. Nossa, é muito lindo, né? Porque a gente monta um espetáculo, tem todo o primor técnico que você estava falando, que é muito importante, e daí acontece uma coisa que é um fenômeno da natureza, que a gente não tem controle nenhum, e as pessoas estão lá e o teatro acontece, né? O teatro não deixa de acontecer. Muito. Por isso que eu costumo dizer que a gente é barata, sobretudo nessa coisa louca que a gente está vivendo da pandemia, né? Foi praticamente um dos primeiros setor que parou foi o cultural, de eventos, e provavelmente um dos últimos a voltar também. Mas, cara, a gente sobrevive, a gente é barato, o mundo acaba e a gente está lá, né? Super. Desde que o mundo é mundo, e eu acho que não vai ser diferente, não é diferente. Esse que é a grande barato e a maravilha do teatro, é exatamente essa, assim, que acontece. Poderia ter parado, ele poderia ter... E, de fato, acho que seria o mais sensato. Se Gabriel não estivesse lá, teríamos parado o espetáculo, sim. Os jovens sensatos e preocupados, e, de fato, assim... Claro. Mas o Gabriel tem essa sabedoria, e era o cara que tinha... Era a pessoa que podia dizer para a gente continuar aí naquele momento, né? Claro. Eu acho que isso é uma grande beleza mesmo do teatro, que é uma pessoa para ver e alguém para fazer, isso já está ali para acontecer mesmo. Legal. Com certeza. A gente tem aqui uma segunda pergunta. A gente queria saber um pouco da sua trajetória dentro do teatro, do seu trabalho de trupe com os clowns de Shakespeare, como você chegou, quem você é hoje enquanto artista,
um artista reconhecido nacional, internacionalmente, tipo, que influencia um monte de gente, inclusive eu e o Breno, na nossa arte enquanto músico de teatro. Queria que você contasse um pouco mais, assim, da sua trajetória artística. Tá, eu serei bem sucinto, porque assim como Ana Rosa, eu gosto de falar pra caramba, então a gente se empolga, né? Imagino que ela esteja aí também. Ela tá te ouvindo. Tá te ouvindo. Sou feliz da... Beijo pra você, Ana. Beijo, Marcão. Oh, querida. Bom, vamos lá. A minha história no teatro, eu começo primeiro como músico, né? O teatro ele surge para mim muito tempo depois, uma vez que eu comecei a trabalhar com música muito cedo. Eu sou autodidata, né? Comecei tocando sozinho. Meu pai não era profissional, mas ele era um amador no sentido mais completo da palavra mesmo. Era um cara que amava música e tocava violão, tudo instrumento que ele pegava ele tocava um pouquinho e tal. E eu tinha a música muito presente em casa, assim. Para sentar no sofá, o violão estava sempre lá, então eu tinha que tirar o violão do sofá, botar no colo. Então era uma coisa que os instrumentos, de alguma forma, eles estavam presentes, assim. Então eu convivi com isso desde muito cedo. E a música, desde o início, para mim, foi uma grande brincadeira, né? Foi exatamente uma grande brincadeira. Depois eu fui entender, e eu acho que isso é o grande barato da criança mesmo, que primeiro ela brinca para depois elaborar a brincadeira. Isso é muito mais um processo posterior e muito mais a gente como adulto faz isso, e uma pena que a gente perde um pouco esse frescor do brincar da criança, né? Então eu fui uma criança muito tímida, muito sozinha, então acabou que a música era, sabe, essa coisa de nerd mesmo, do menino que tinha um instrumento como um grande brinquedo. Então, e assim foi. E aí depois disso eu passei a tocar com banda. Tive minha própria banda junto com os amigos de escola, nessa época de escola e tal, e aí depois eu fui entender aquilo que eu fazia. Entrei em escola para estudar, depois que eu já tinha uma prática nisso, né, a teoria foi fundamental para mim, e aí dei aula de música logo na sequência, tive um estúdio durante muito tempo, fundei um estúdio em Natal, que funciona até hoje, que é o Megafone Estúdio, que eu tenho o maior orgulho de ter feito parte do embrião dessa história, e eu sempre me dirijo a esse amigo que eu conheço desde os meus 15 anos de idade, ou seja, já tem quase 40 anos. Não, 40 não, gente, eu não estou com 50, não, eu estou quase 30. Quase 30, 29 anos que a gente se conhece, e a gente tem uma parceria muito grande. Até hoje eu chamo ele de sócio, né, que é um grande parceiro. Então, eu passei muito tempo no estúdio, tocando, produzindo muita banda. Isso é uma coisa que foi muito importante para mim, tocando todo tipo de música, inclusive muitas vezes as que eu não gostava, mas eu sempre percebi que eu fui um cara muito movido por criação. Por exemplo, pagode era um gênero que não me agradava tanto como músico e tal, mas quando chegava, muitas vezes, chegou algumas bandas no estúdio de pagode que eu fui produzir, que eu fiquei na responsabilidade de fazer arranjo, de produzir, de tomar conta da gravação, né, de entregar o trabalho. Aquilo ali eu fazia com as 10, como sempre. Tudo que eu faço, se eu faço, eu vou fazer assim, né, com muita felicidade. Então, eu passei muito tempo fazendo isso. E quando eu ensinei numa escola pública de música, uma escola de música que fazia, às vezes, da Fundação de Cultura do Estado, né, que essa escola fazia o Instituto Valdemar de Almeida, foi uma escola importantíssima na minha história. Isso tudo em Natal, Marco? Isso em Natal. Nasci em Natal e até meus quase 40 anos de idade estive em Natal. Maravilha. Estou aqui em São Paulo faz 4 anos e meio só. E lá tinha um funcionário chamado João Marcelino, que é um grande mestre, é um grande artista. Ele é ator, diretor, figurinista, cenógrafo, é um grande artista. Inclusive, trabalhou muito tempo e ainda trabalha com a Companhia Armazém, né, daí do Paraná, lá de Londrina, que é radicado agora no Rio de Janeiro. E o João Marcelino estava com um espetáculo, e eu fui assistir esse espetáculo. Esse espetáculo, a gente está acostumado a ver pouquíssimo teatro na cidade, e eu fui assistir o espetáculo, fiquei encantado com aquilo, e troquei uma ideia com o João, parabenizei, e falei, conversando com ele, um pouco do meu desejo de, como músico, entender o processo de construção
de como se faz teatro, nunca tinha feito oficina, a minha experiência nunca tinha passado como artista de música, né, como músico. E ele estava começando a dar uma oficina, e eu comecei a fazer essa oficina, e logo depois, em seguida, teve uma oficina da Delvani Neia, que é uma grande mestra de palhaço, uma palhaça maravilhosa, que também é paranaense, lá de Jacarezinho, né, que ela morava aqui em Barão Geraldo, aqui praticamente, né, do lado de São Paulo, dentro, pertinho de Campinas, ali, quase um distrito de Campinas. E a Delvani foi muito importante na minha vida, em todas as pessoas que fizeram parte dos clowns. Praticamente a Delvani meio que fez a iniciação do batismo de clown para essas pessoas. Isso foi uma coisa que pirou minha cabeça. Assim, o meu primeiro contato com um ator, dentro dessa linguagem do palhaço, de entender essas potencialidades físicas e entender a grande brincadeira que era fazer teatro. E o João Marcelino, nessa sequência, foi dirigir um espetáculo que a sede do grupo, que era o Grupo Estandarte, um grupo super antigo lá de Natal, funcionava no mesmo espaço dos clowns de Shakespeare. Era um espaço meio que abandonado, que a galera fez uma ocupação, vários grupos ocuparam algumas salas que estavam lá. E hoje funciona, inclusive, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, é uma das unidades. Fizeram uma reforma e tal. Mas aí eu estava ensaiando com o João Marcelino lá, um espetáculo, e aquilo foi muito louco para mim. Não era música ao vivo, era uma música gravada, né? Então, um pouco mais próximo desse meu lado com a música em estúdio. Uhum. Os atores cantavam algumas canções ao vivo, isso foi legal para eu entender um pouco, mas era com playback, era tudo gravado. Mas tinha um caráter meio cinematográfico, né? Não pela minha experiência pelo cinema, que eu não tinha experiência nenhuma com cinema desde então, mas era um pouco das artes visuais, dessa relação com o ator, a mais próxima que eu tinha, que era uma coisa que eu via filme todo final de semana com meu pai, em casa, assistindo filme e tal. Então tinha, de alguma forma, uma aproximação um pouco cinematográfica nesse sentido, e tinha muito a ver com a linguagem. E aí, fazendo parte dessa estrutura, os clowns ensaiando nesse mesmo espaço que o Estandarte ensaiava, os clowns também estavam produzindo outra oficina da Delvani Neia, e eles me convidaram para fazer parte, de fazer direção musical no espetáculo deles, né? Que era um espetáculo, e eles tinham estavam num momento construindo a Casa da Ribeira, que é um centro cultural bem importante hoje na cidade, que foi construído pelo grupo, um projeto do grupo de uma molecada de 20 e poucos anos, e que isso foi incrível, e que é incrível até hoje. Acho que muito, muito semelhante com o que vocês são aí no Avelola, assim, acho que a gente já conversou um pouco sobre isso, essa irmandade, esses DNAs aí muito, muito próximos, essa verve, esse tesão de fazer com tudo que faz. O teatro de grupo mesmo, né? A vontade de... É total da linguagem, isso é total da realidade do teatro de grupo, né? E aí eu acabei entrando para o grupo para fazer parte fiz a direção musical desse outro espetáculo, que também era trilha composta em estúdio. Uhum. Nesse momento que o grupo estava tomando conta da abertura da Casa da Ribeira, e parte do grupo precisava produzir artisticamente como atores, e não como produtores de um espaço, né, que tem uma grande diferença nisso aí. E aí, em 2003, o grupo estava comemorando 10 anos, e resolveu convidar o Eduardo Moreira, do Galpão, para dirigir um espetáculo, que o grupo queria dar um salto nisso, até mesmo porque um dos motivos que o grupo também tinha me convidado era por todas as afinidades pessoais, afetivas e estéticas e desejos. O grupo tinha vontade de trabalhar com música ao vivo. Uhum. Nunca tinha feito isso, e eu tinha experiência com música, apesar de eu não ter essa experiência com música no teatro, na cena, com música ao vivo, executada pelos atores, e eu tinha um desejo muito grande de trabalhar efetivamente como ator. E aí, nessa ocasião dos 10 anos do grupo, em 2003, eu já estava há 3 anos nos clowns, veio a montagem Deu Muito Barulho, por Quase Nada, que foi um espetáculo que foi um marco na história do grupo, assim, viajou muito o Brasil inteiro, fizemos palco giratório e vários outros projetos, temporadas aqui em São Paulo, fizemos inclusive aí no Festival de Curitiba também, não lembro o ano agora, se foi 2005, fizemos lá no Paiol, e aí isso inicia um trabalho de descoberta de forma de fazer, eu como ator iniciante,
trabalhando como diretor musical de dentro da cena, descobrindo junto com um elenco que nunca tinha tocado nem cantado ao vivo, e a gente descobriu um jeito juntos de fazer, né? Eu descobri esse meu jeito de conduzi-los, mas partindo de um lugar que isso me interessa muito, eu acredito muito, na formação do ator, da atriz, do artista, passando pelo conhecimento musical, um processo de musicalização, sem que seja um processo formal, acadêmico, mas um processo que de alguma forma tinha a ver com o meu jeito de fazer, o meu jeito lá atrás como músico, como no início eu falei de autodidata, descobrir esse jeito de fazer, de elaborar, depois descobrir na sala. Eu acho que isso foi fundamental como na trajetória do grupo e na minha trajetória como artista também. Uhum. Durante muito tempo eu fiquei querendo diferenciar, né? Eu me dizia, não, eu sou músico, eu não sou ator. Era meio que uma forma de eu me defender do ator canastrão que eu achava que eu era. Não me achava digno, não me achava digno o suficiente. Uhum. Né? Dizia, não, eu sou um ator e tal. E o tempo foi passando e eu fui me distanciando, inclusive como instrumentista. Uhum. Teatro, me dedicando muito mais ao teatro, acabei me afastando do estúdio, saí da escola que eu ensinava, a escola de música, e aí nisso a coisa meio que se inverteu. Eu passei a ser talvez um músico que me relacionava um pouco menos com outros músicos, o que deixou um pouquinho de lado esse meu lado instrumentista, mas, por outro lado, isso ressignificou por completo o teatro, ressignificou totalmente o meu lado músico. Uhum. O teatro me fez olhar para a música de um jeito completamente diferente. Eu jamais iria tocar sanfona, talvez, muito provavelmente, mas clarinete com certeza não, e tantos outros instrumentos que o teatro me permite experimentar se eu fosse apenas músico. Com né? certeza. Então, o teatro é muito generoso nesse sentido, assim, né? Totalmente. A gente inventa de fazer tanta coisa como ator, né? A gente inventa de dançar, sei lá, de fazer personagens e embarcar muitas vezes em pesquisas, em elaborar laboratórios para investigar aquele personagem que tem determinadas características. E por que não que a gente não consegue fazer isso na música, né? Então o teatro me permitiu, de uma forma muito generosa, explorar várias outras possibilidades. E isso seguiu como trajetória na história do grupo e segue comigo até hoje. Assim. Eu acho que faz muita diferença o fato do artista que hoje eu sou ter a música e ter o teatro, de ser um cara que conhece a cena de dentro. Uhum. Né? Então, toda a minha relação, seja como diretor musical, vai passar por esse filtro de alguém que conhece a arquitetura da feitura da cena em todos os sentidos, de entender como é que funciona um pouco a construção de figurino, por ter vivido experiências com artistas tão importantes na minha história, como o próprio Gabriel Vilela, o próprio o Zé Rosa, o João Marcelino, né? Então, essa construção da cenografia, bom, o Teatro de Soleil, que vocês bem conhecem também, né? A Riane trabalha muito dessa forma, dessa construção coletiva, com um ateliê ali dentro e tudo se mistura, e o grupo me deu muito essa formação. Eu sou muito grato assim, a essa escola que o grupo foi e é para mim até hoje, né? Com certeza. E você continua fazendo os trabalhos com os clowns? Cara, nesse momento, assim, eu não tô mais nos clowns, né? Assim, eu tenho relações afetivas com o grupo, tenho algumas relações profissionais por causa de peças, tipo o Abraço, que foi uma peça que eu dirigi, que foi meu trabalho direto com o grupo. É um espetáculo que ainda circula, é um espetáculo que ainda está girando. Então, eventualmente... Mas, assim, caminha com as próprias pernas, né? Raramente, eventualmente, eu assisto. Esse ano, em janeiro, eles vieram a São Paulo aqui no festival, eu assisti. Uhum. E a gente esteve juntos e tal, mas o que não significa que não iremos fazer outras parcerias futuras. São amigos próximos e eu vou te falar, existem desejos pessoais, assim, de coisas que a gente já cantou bola. E eu tenho certeza que isso é só uma questão de tempo. Claro, Da gente fazer alguma coisa. E
São esses momentos de vida, né? Que a gente vai explorar outras coisas, mas as coisas... Eu desejo muito. Eu acho desejo que muito uma, retomar uma liberdade necessária, assim, né? Tipo, dentro do próprio grupo, assim, né? Cara, eu acho importante, pelo menos foi para mim. Uhum. Para muita gente acaba não sendo. Eu acho que depende muito dos desejos, das fomes, né? Eu sou guloso pra caramba, então sou bom de garfo. Então eu acabou sendo muito importante, tem sido muito importante para eu viver as experiências que eu tenho vivido, ter saído de Natal, ter saído um pouco desse conforto, dessa zona de... Por mais que as coisas não estivessem fáceis, mas de uma zona de conforto, de explorar outras possibilidades e me reconhecer como artista autônomo, né? Esse artista que eu sou independente do grupo. Eu acho isso importante. Eu acho isso, para mim, está sendo muito saudável. Eu não sei se isso é uma coisa, acho que todo mundo tem que fazer. Não, tem gente que não tem essa necessidade. Mas eu acho que quando acontece e o grupo consegue acolher isso de uma forma muito bacana, das agendas e os desejos conseguem se conciliar, eu acho isso bem saudável, porque eu acho que ressignifica e renova o oxigênio dentro do próprio grupo, né? Eu acho bem importante. Super. A próxima pergunta era mais no sentido, a gente queria muito falar um pouco mais, você já deu uma pincelada, assim, já começou a criar essa ideia, assim, mas a gente queria saber um pouquinho mais sobre esse processo de criação, assim, e aí dentro disso queria também que você falasse um pouquinho, assim, de como você vê a diferença entre a música instrumental dentro do teatro, às vezes ela como uma incidência ou como, enfim, o ruidismo, a ideia não de música ambiente, mas de música instrumental, que não é a canção, e a diferença entre essas duas coisas, assim, entre o que no cinema as pessoas vão chamar de sonoplastia e a canção, por exemplo. E porque conhecendo o seu trabalho, assim, a gente vê que não é o teatro musical, né, que a gente está acostumado a ver, assim, e tal, é uma coisa muito mais própria e muito mais próxima dessa música para teatro mesmo, né, tipo, a música de teatro para teatro. A favor da cena, né? Não é assim que para tudo e começa uma canção, que nem um grande musical, um grande Broadway, não é nada disso, é outro lugar, né? E aí queria que você falasse um pouco de como você vê essa música, a diferença entre a música instrumental e a música e a canção dentro do teatro e como se dá isso no seu processo. Tá, boa. Cara, eu acho que tem uma diversidade muito grande em relação a tudo isso e depende muito da linguagem do espetáculo, qual é o caminho que ele vai seguir, de quem está conduzindo. Eu falo isso porque, assim, dentro dos clowns, a gente tinha uma pesquisa muito consolidada, eu acho que não é a palavra, mas muito peculiar, com muito a cara do grupo, que tem muito a ver com esse meu encontro com essas pessoas, que um foi alimentando o outro, essa relação de pessoas que não tinha nenhum músico ali dentro, além de mim, e da gente ter passado a descobrir isso juntos, assim. Mas eu acho que isso varia muito, vai depender muito. Por exemplo, depende muito do diretor, do que é que o diretor quer, né? Eu acho que uma coisa que eu acho que faz muita diferença, que normalmente eu estou muito inserido nos processos, e acho que pelo fato de eu ser uma pessoa que conhece minimamente a feitura da cena, pelo fato de eu também ser ator, muitas vezes eu estou no processo com um ator que vai conduzir um elenco que vai tocar, ou com um ator que vai tocar um instrumento, pegando exemplo da forma como o Gabriel usa a música, né? A música, eu falo Gabriel porque é um diretor que já fizemos 5 espetáculos juntos, e é um cara que usa muito a música executada ao vivo, né? O Hoje é Dia de Rock, por exemplo, que a gente fez aí em Curitiba, foi o primeiro espetáculo que eu fiz apenas como músico.
eu nunca tinha feito somente como músico. Eu fiz como um pianista ali, que estava ali dentro da cena, mas que não tinha uma participação como normalmente ele faz. Não, eu era um músico que estava presente, poderia ser qualquer outro músico. Às vezes, como eu estou como um ator que cumpre, que faz alguns personagens e que toca outros instrumentos, quando eu vou ser substituído, às vezes o desmembramento disso acaba gerando outras pessoas para fazer, porque dificilmente você vai encontrar alguém que toque sanfona, clarinete, percussão e piano e violão. É algo muito específico, assim. Beleza. O que não significa que seja insubstituível. Não, resolve-se de outras formas. Sim. Mas normalmente desmembra, às vezes chama um músico e divide os personagens que eu faço com outras pessoas. Mas isso acaba sendo muito peculiar no momento da criação. Isso é muito próprio do teatro mesmo, né? Porque a gente não tem como ficar preso a um ou dois timbres. A gente sempre tem que estar, como você falou, experimentando esses outros instrumentos, mesmo que a gente não seja o instrumentista ou... Saber executar o que é necessário para a peça daquele instrumento, né? E esse é o grande barato também, né? De você se permitir explorar isso, assim. Então, assim, eu estou vivendo nesse momento uma experiência muito interessante. Eu compus a música de um espetáculo que estreou ano passado chamado O Mágico de Ó. Um espetáculo de uma amiga que tinha feito uma oficina e que me convidou que tinha muita vontade de fazer um trabalho juntos. A gente meio que já tinha um flerte nesse sentido, um desejo de fazer alguma coisa, e me chamaram para fazer. Eu compus as canções, fiz a direção musical, tinha 2 atores que são maravilhosos, e eram os atores que iam tocar em cena, um elenco de 7 pessoas, e que eles também iam executar. E tinham 2 caras, que é o Diego Roda e o Elton Towers, que eles são maravilhosos, que tocam também, que meio que foi meu braço direito e esquerdo, porque eu não estava em cena, mas eu compus as canções. E eu compunha, já fazia os arranjos, e eu ia embora, chegava 3 dias depois, e eles meio que ia maturando isso e já devolvia, e a coisa, beleza. O espetáculo estreou, o espetáculo, modéstia à parte, é um espetáculo lindo. E aí, com uma semana do espetáculo estreado, um diretor do Rio de Janeiro chamado Pedro Vasconcelos, que é o cara que trabalha na Globo há muito tempo, um cineasta, um cara super bacana, um cara de muita estrada, assistiu o espetáculo e disse: vou transformar em filme. E, de fato, aconteceu. Uou! Hoje, especificamente, isso foi há 1 ano. Hoje ele fez a primeira audição, ele assistiu o filme com a primeira mix do filme inteiro. Assim. Que massa! Que demais. Eu tive, cara, muito louco, porque era teatro que ele viu, filmou com a mesma equipe, com o mesmo elenco, com a mesma estética, só que ele levou isso para uma cenografia realista, né? Tirou do palco e colocou isso num cenário real, mas mantendo muita coisa da teatralidade. E é um musical, só que é cinema agora. Então eu tive que refazer tudo, inclusive as coisas incidentais. Aí eu vou chegar nessa coisa do incidental, como normalmente eu trabalho, porque é agora a linguagem cinematográfica. Nossa. A partir de uma transposição de linguagem do teatro para o cinema, mas continua tendo muita relação com a música, ela continua sendo muito teatral, porque muita coisa está ligada no gesto, está pontuada na ação, só que a diferença é que foi filmado, e eu tive que vir para aqui, para essas 4 paredes. Aqui é o meu Galado Records, é o meu estúdio aqui, meu estúdio caseiro, onde eu gravo as minhas coisas. E foi gravado agora no período da pandemia. E foi uma loucura, porque foi tudo gravado de forma remota, a parte. E eu gravei com músicos, a trilha foi gravada. Cara, isso aí é um assunto para um outro papo que rende. Eu tô enlouquecido com essa história. Esse filme, acho que tem tudo para ser um filme lindo. Tá em fase final mesmo. Assim, quarta-feira eu vou num estúdio aqui em São Paulo, na Trama, ouvi essa mixagem, que parte dela foi feita em Natal, parte foi feita no Rio, e eu vou ouvir agora. Enfim, é uma loucura. Mas mesmo o que é instrumental nesse sentido, respondendo de forma mais objetiva, que eu
sou muito prolixo, falo pra caramba. Mesmo nesse caso do Mágico de Ó, a trilha incidental, ela tem ela costura de uma forma que ela não é somente uma música instrumental de fundo, ela não somente é não, ela tem uma narrativa fundamental, né? E aí, a exemplo, você pega, por exemplo, espetáculos que inclusive não usam a palavra falada, como a experiência que eu tive no Abraço, que eu dirigi, ou o Dozadê, que tem isso como linguagem, teatro físico de uma forma muito presente, muito forte, como linguagem na estética do grupo, e que aí você é uma música instrumental que é do início ao fim, né? E que tem o seu poder narrativo muito forte. Dramaturgia também, né? Total, com a presença dos instrumentos que podem, sei lá, eles podem sublinhar, eles podem tomar a forma de um personagem, ou seja, sempre que aquele fagote tocar, ele vai estar se referindo a uma determinada característica como identidade de um personagem, né? Então, assim, eu pego, por exemplo, o Teatro Gabriel Vilela, que não é um teatro musical, mas são espetáculos que têm música de uma forma muito presente e que tem a presença da canção, né? Aí você tem exemplos da linguagem do musical, especificamente, dos grandes musicais, ou das operetas, em que o personagem canta, né? Aquilo que ele está cantando, ele é texto, e não poderia ser feito de outra forma, a não ser cantado, ou de uma forma mais nas canções do Brecht, que ele tem a função do interromper a cena para dizer algo naquele momento, de uma forma completamente quebrando uma estrutura, que isso faz com que seja a construção de uma nova estrutura dentro da cena. Então, assim, cara, eu acho que não existe certo e errado, né? Eu acho que a forma como eu costumo fazer, pelo fato de eu normalmente estar muito inserido nos processos de criação, fazem com que tenha uma apropriação muito grande da história que está sendo contada, de vivenciar isso muitas vezes como ator e muitas vezes sendo o cara que está executando isso em cena junto com outros atores. Então isso acaba criando uma linguagem estética muito peculiar. A exemplo, agora você está um grande exemplo de pessoas que eu admiro muito, que é a Barca dos Corações Partidos, né? Com o Suassuna, agora eles acabaram de estrear um espetáculo que é o Jacksons do Pandeiro, sobre a vida do Jackson. Para gente que é músico, assim, é um desbunde, assim, e eles tocam tudo, e eles pinotam, pulam e falam texto, e é um exemplo assim com muito apuro técnico, né? E eles gostam de tocar e de cantar em cena, e eles são grandes atores e atrizes. Sempre tem uma atriz convidada, apesar de eles não terem atrizes no elenco do grupo, mas, enfim, está sempre muito presente. A Ana está aqui perguntando se o Beto Lemos ainda está com eles. Beto Lemos está, e Beto Lemos foi o meu rabequeiro no filme. Olha! Foi quem tocou a rabeca e os cellos da parte da trilha do filme que eu fiz, quando eu precisei regravar tudo. Foi uma das pessoas que eu já queria trazer para perto, e foi uma grande oportunidade. A Ana está gritando aqui, a gente é louco pelo Beto Lemos. O Beto é incrível. E pelo Marco. Opa! Vamos juntar esse povo aí para fazer Vamos? Pra gente fazer uma brincadeira. Dream Por Team. favor. Só se for. Não é? Dream Team da música para teatro. Acaba a pandemia. Super. Acaba a pandemia, nós já estamos aglomerando. Fora a pandemia, fora Bolsonaro. Sim, o que mais? Fora Bolsonaro, fora a pandemia. Fora tudo isso que a gente falou, fora Bolsonaro. Primeiro fora Bolsonaro. Primeiramente. Depois fora Bolsonaro, depois fora a pandemia. Super. Eu só queria fazer um comentário aqui. Eu já fiz esse comentário, já teci esse elogio para você, mas novamente, que é o estado de sítio, que a gente saiu daqui na correria de Curitiba para ir. Uma chuva. Chegaram numa chuva.
muita chuva na estrada. Chegamos com chuva, mas assim, foi maravilhoso. Eu amei ter assistido. Você tá excelente, tanto quanto ator, quanto a direção musical. O trabalho que você fez com a Babaia, vocês dois, assim, enfim, não dispensa comentários, assim. Eu ouvi o espetáculo inteiro, ficou na minha cabeça, as músicas ficaram na minha cabeça até hoje. Amei, assim, de paixão. Foi uma experiência muito linda, cara. Essa parceria com o Babaia desde 2015, inclusive lá no Ricardo III. Isso é uma coisa que o Gabriel tem de uma forma muito... uma disciplina e uma exigência de uma excelência artística, poética e técnica que exige da gente como músico. Eu acho que eu tive a sorte de ter aprendido a entender o que é que o Gabriel quer nas coisas para poder jogar com isso e oferecer isso, mas eu acho que é um diálogo muito, muito bacana, de um privilégio muito grande. Eu sou esse cara chato, exigente também, que dialoga, que casa muito bem com essa mesma, que para muita gente é uma chatice, mas com esse primor e essa exigência artística, técnica e poética que todo o trabalho do Gabriel vai ter, essa excelência, essa exigência, assim. E apesar de não ser música, né, de trabalhar com música autoral, o Gabriel, as referências são sempre incríveis. Inclusive hoje, eu estava rememorando esses dias algumas músicas, inclusive do Hoje é Dia de Rock. Hoje é aniversário do Milton Nascimento, né? Que justamente hoje. Nossa. Que como eu, escorpiano, eu faço aniversário sexta-feira agora. A gente viu no seu Skype ali, no teu perfil, tava lá, dia 30. Ah, é? Pô, pois é. Pois na brincadeira, cara, 3 anos, né? 3 anos que eu... 3 anos já. Que eu estive com vocês. Faz isso tempo, mesmo? Né? Cara, é isso mesmo? 2017. Hoje é Dia de Rock, é 2017. Puxa vida. Cheiro aqui de novo, Marco. Pois é. Tá na hora dessa pandemia passar mesmo, gente. Nossa, super. Pra voltar a girar e fazer as coisas. Não vejo a hora. Mas é isso. Para finalizar aqui, eu queria que você deixasse para a galera que está ouvindo as informações de... A gente vai fazer um bate-bola rapidão depois disso, mas eu queria que você já deixasse as suas informações, como que a galera te acompanha, Instagram, site, como achar. Como te achar, como te ouvir. Cara, vem aqui em casa, a gente toma um café, passando tudo isso. Não, eu tenho o meu site que tá bem atualizado, ele reúne lá as coisas, de tudo, um pouco das coisas que eu faço. Então tem de dublagem, tem coisa de voz original, tem um episódio dessa série que eu faço que está lá, o meu disco inteiro, o meu disco instrumental que eu fiz está todo lá, as coisas que eu fiz como diretor musical, enfim. É o www.marcofranca, tudo junto, sem o cedilha, né? marcofranca.com. Então, botar marcofranca.com vai estar lá, e lá tem o endereço para as redes sociais, que é basicamente o Instagram e Facebook. O Facebook tem usado menos, isso tem sido, acho que, um movimento geral. Super. Mas o Instagram estou sempre colocando alguma coisa lá da Galado Records, alguma brincadeira com música e as coisas que eu tenho feito, às vezes de oficina, de show, acompanhando gente. É o clauamado, @gmail. Clauamado, eu já estou falando meu e-mail, né? clauamado@gmail.com. Mas se botar Marco França, vai estar lá no Instagram, é fácil de achar. Massa. Para quem está ouvindo, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição. Vai ter todos os links aí para vocês acharem. Podemos ir pro bate-bola então, Marco? Eu sempre joguei no gol, mas vamos nessa. Aí, ó. A primeira pergunta eu acho que eu já sei a resposta, mas vou fazer. Teatro de rua ou palco italiano? Rapaz, agora você me pegou. Eu vou ficar com a rua. Maravilha. Boa.
Romeu e Julieta ou Sonho de uma Noite de Verão? Sonho da Noite de Verão. Um item que um músico no teatro não pode viver sem. Cara de pau. Boa. Muito Cara bom. de pau. Boa. Cara de pau. Se você tivesse o orçamento dos sonhos para montar um espetáculo, qual espetáculo seria? Cara, eu tenho muita vontade de fazer Pedro e o Lobo numa versão completamente diferente, usando outros instrumentos, ter como Pedro e o Lobo como um ponto de partida, assim. Mas super musical, super... eu sou cara, pobre, né? A gente não pensa muito nessas... A gente sempre pensa pequeno nessas coisas. A gente se assusta quando vê uma pergunta dessa, assim, nossa, você tem dinheiro, o que é que você faz? Eu sei, me dá 2 dias para pensar. Se você fosse um personagem, qual personagem você seria? Se eu fosse um personagem, rapaz, eu acho... Pode ser histórico, pode ser... Don Quixote. Boa. Aí, boa. Muito boa. Primeira coisa que você vai fazer quando acabar a pandemia? Eu acho que é querer sair de casa e ter uma preguiça da moléstia. Delícia. Um livro. Cara, eu vou ficar com um livro autobiográfico do César Camargo Mariano. Ah, que legal. Esse livro eu li inclusive em Curitiba, na época que eu estava em Curitiba. E esse livro, cara, é de uma beleza e me falou muito, assim, como músico, como artista, e de um cara que admira infinitamente o César Camargo Mariano, que eu tenho como um mestre, assim, das pessoas que eu ouvi muito. Que legal. E esse livro é maravilhoso, assim. Uma peça de teatro. Hamlet. Hamlet. Uma música que te acompanha, assim, na sua vida. Caçador de Mim, do Milton. Lindo. Bela homenagem no dia de hoje. Pois é, e é verdade mesmo, viu? Eu sempre falei assim, essa música me vejo nela, assim, diz muito de mim, assim. Que legal. E por último, um filme. Carteiro e o Poeta. Ah, Eu acho esse filme de uma beleza, assim, literalmente de uma poesia, e tem uma trilha. O tema desse filme é uma das coisas mais lindas do cinema, assim, é de uma singeleza, mas poderia dizer alguns outros também, tipo, mas legal. Nossa, eu adoro Carteiro Poeta, Cinema Paradiso, lindo também. Laranja Mecânica, adoro Laranja Mecânica, acho Tá até com o chapeuzinho. Pois é. Ano passado, na época que a gente brincava carnaval, há longo tempo atrás. Lembra quando tinha carnaval? Então, eu usei esse chapeuzinho, eu saí de Alex. Olha. Maravilha. Marcão, bom, Marco. Cara, muito, muito, muito obrigado por disponibilizar esse tempo aí pra gente trocar essa ideia. Acho que tinha material aí pra gente ficar mais umas 2, 3 horas, mas daí uns 5 episódios de podcast dava pra fazer. Tá ótimo. Cara, eu que agradeço, imagina, um prazer. Esse é só o primeiro, a Ana tá falando. Por favor, um prazer sempre estar com vocês, cara. Muito legal. Agora, mesmo que de forma assim, virtual, que a gente vai aprendendo reaprendendo a manter as pontes, né? Acho que isso é uma coisa mais importante, reaprendendo a se relacionar e fazendo valer essa tecnologia para tornar menos distante mesmo. Super. Eu acho que tem muita coisa para a gente aprender, continuar aprendendo com essa distância, nessa loucura toda que a gente está vivendo do mundo, né? Uhum. Mas é sempre um prazer estar perto de vocês, assim. Espero que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente aí nesse espaço maravilhoso de vocês e que a gente possa trocar perdigotos e salivas e suor e com certeza, da forma que a gente mais sabe fazer mesmo, fazendo um som juntos e brincando. Nossa, eu que agradeço, obrigadíssimo vocês aí pelo convite, adorei o papo.
Como já é um hábito do nosso podcast, a playlist dessa semana ficou a cargo dos 2 músicos entrevistadores, o Breno e o Tui. E aí, meus caros, como é que ficou a playlist que vocês montaram inspirados no Marco França? Fala galera, aqui é o Arthur da Velola e hoje eu que vou tomar conta da playlist do nosso podcast. Pegando a indicação musical do Marco França, que foi Caçador de Mim, do Milton Nascimento, e considerando que quando gravamos a entrevista, o Milton completava 78 anos de vida, me inspirei a fazer uma playlist que levasse em conta a música desse grande artista e suas influências mineiras. Espero que gostem. A vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim. E para fechar o episódio de hoje, vamos para o nosso quadro A Velola Indica. Quer começar o ano escutando boa música? A nossa dica de hoje é: conheça o som da Mulamba, uma banda brasileira de rock e MPB formada em 2015 na cidade de Curitiba. Era só mais um peixe, era só mais um rio. A água deu lugar pra lama, tava tudo vazio. Além de ouvir as canções da banda em todas as plataformas, você também pode incentivar o trabalho da Mulamba comprando os produtos da lojinha que estão disponíveis através do site mulambashop.iluria.com e também no Instagram, @mulambashop. Já que a gente acaba gastando nosso dinheiro também no ano novo, compre local e não seja bobo. Gente, eu fico por aqui. Um beijo enorme, um ano novo contente, um ano novo com vacina, que a gente possa se abraçar logo, que a Velola possa abrir suas portas, que a gente possa estar juntos fazendo teatro presencial, mas não precisa se assustar, porque o podcast é um projeto que veio para ficar. Olha lá, fica rimando a pessoa. Feliz ano novo, galera! Feliz ano novo! Um abraço e até lá! Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Que a fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral. Esse episódio foi apresentado por Ana Rosa Teza e Luiz Fernando Nicolosi. Entrevista por Arthur Jaime e Breno Montserrat. Entrevistado, Marco França. Edição, Larissa de Lima. Trilha sonora, Breno Montserrat e Arthur de Lima Jaime. Roteiro, Trupe A Velola de Teatro. Eu vou, café não costuma falhar. Olá.